Acabou que foi no Legendários. E aí ficou muito bom. Uma semana passou, já começou a apresentar sinais de velha natureza. Segunda semana passou, no final do mês, a esposa entra em contato com a gente e fala assim: Uai, esse Legendários, tipo assim, a validade é curta Vou demais. devolver ele. Vou devolver. Ele já não pode tomar a camisa laranja que o cara não tá merecendo muita coisa, não. E essa queixa, ela é recorrente, né? E o problema não tá com Legendários. O problema também não, não é necessariamente, por exemplo, uma pessoa que se converteu. Não é o problema da fé. Igreja O dele. problema não é da igreja. O problema normalmente somos nós. E você sabe o que acontece? Essa semana a gente viu. Somos nós e muitas vezes também essa esposa também contribuiu pro problema. Não, contribui. Depois nós vamos tocar nesse ponto. Eu quero que você levante esse aí. Mas eu não tava nem pensando nele. Eu tava pensando o seguinte. É porque assim, o cara vai pro meio do mato, pra montanha. Ele passa por uma experiência muito intensa. Ali, ele de fato é tocado pelo Espírito Santo. Ele tem uma experiência com Deus. Talvez era uma pessoa que ainda não era cristão, não tinha aderido à fé. E ali ele tem uma experiência real com Jesus Cristo. Ele vê aquele ambiente, ele gosta daquilo. E aí ele volta para casa com um monte de promessas. Aí ele faz uma promessa para a esposa, ele faz promessa para si. E ele realmente vê o que ele precisa melhorar. Só que aí o tempo vai passando, a semana vai passando, o mundo real vai chegando. Por isso que a gente bate muito na tecla lá no top que a montanha começa na segunda-feira, ela não começa na quinta. Porque quinta normalmente é quando a gente sai, né? As 72 horas começa na quinta-feira. Só que as 72 horas, elas são o start de uma caminhada que vai durar para sempre. É. E aí o que acontece? O cara, ele acha que aquela experiência é o que ele precisava e agora ele recebeu uma farda. Essa farda, quando ele veste ela, ele vira um Superman. Ele ganha superpoderes de santo. E aí ele se torna uma nova pessoa por causa da farda. Mas não é. O que acontece agora é que essa pessoa precisa trilhar uma caminhada cristã. Não é uma caminhada legendária. Legendários é um movimento, gente. Vestir camisa, gritar tudo aquilo ali é bom e tem sua ideia. O homem precisa disso mesmo, né? Se o homem não vincular no Legendário, ele vai vestir camisa de um time de futebol e vai gritar o nome do time. Então, assim, ele vai vestir a camisa de couro e vai pegar a Harley Davidson e sair com o grupinho dele. Sempre tem o grupinho. O grupinho do beach tênis, os outros vai vestir o kimono e vai fazer o jiu-jitsu. Então, Legendários é apenas mais um grupo, só que com contexto missional. E aí, o que acontece? Se a pessoa não se vincula à vida da igreja, Local. à vida da igreja, esse fogo vai passar. Eu digo a vida da igreja por quê? Porque a ideia do Legendários não é que o cara vire um legendário. A ideia é que ele vire um cristão verdadeiro e que use a ferramenta do Legendários para alcançar outras pessoas. Aquilo ali é mais uma ferramenta que você ganhou no seu arsenal cristão, para combater o bom combate. Por isso que existem muitos pastores e muitos padres que apoiam que os membros vá, né, no Legendários. Por quê? Porque é um movimento, é uma experiência de impacto. Experiências de impacto têm muito valor. Muitas vezes você fala pro seu filho, não faz isso, não faz isso, não faz isso. E uma pessoa externa vai lá e fala e ele obedece. Mas ele não deixou de ser o seu filho, que você vai ter que alimentar ele na segunda-feira. Ele foi no Legendário de quinta a domingo, mas na segunda ele é seu de novo. E aí vai ter que ser cuidado dentro da igreja local. E a casa, a família dele toda precisa ter uma experiência com Deus também, para poder caminharem juntos, né? Porque, olha só, essa semana a gente está começando o jejum da videira, né? E o jejum, dessa vez, são 21 dias, né? Sempre são 21 dias. Esses 21 dias são sobre... O tema é igrejando. Né? Igrejando, vivendo vida de igreja. Então nós vamos falar todos os dias sobre o que é viver vida de igreja. Inclusive a gente colocou tarefinhas, a tarefa de hoje é visitar os irmãos, né? Então o povo vai visitar a casa dos irmãos e tudo mais. Porque a ideia é ensinar os membros
a viver o que é vida de igreja. Na vida de igreja você está protegido. Na vida de igreja você tem irmãos que falam na sua vida. Você fala na vida de outros irmãos. Você é trabalhado. Você é aperfeiçoado. Não tem como você viver vida cristã como, tipo assim... sozinho em casa. Sozinho. Por isso que é problemático aqueles... Já viu o monge que fica isolado? O monge que fica isolado, ele é infrutífero. Eu sei que tem a fé da pessoa, tal, de que aquilo lá é legal, mas não é. Ele é frutífero, porque a vida cristã ela é feita para você aperfeiçoar a outros e se aperfeiçoar em Cristo. Para você ser sal e luz para os outros. Então, se você está longe dos outros, você não está servindo ao propósito que Deus te chamou. E aí, o que é a ideia? É que você se vincule à vida da igreja. E aí, por que alguns irmãos participam do Legendários, ou de Encontro com Deus, ou ele vai num culto que ele é muito impactado, só que depois esfria? A brasa, eu comecei a falar do jejum da videira porque o pastor Luiz postou um vídeo muito interessante. Era um vídeo simples e tinha uma mensagem muito forte envolvida. Vinha alguém, pegava uma brasa de uma fogueira e jogava do lado. Sabe? Jogava a brasa no meio do mato, fora da fogueira. E aí ela lentamente ia perdendo aquela vermelhidão do fogo, né? Ela ia perdendo calor, e ela de repente virava um carvão, sem nenhum tipo de chama, sem nenhum tipo de calor envolvido. E isso é muito verdade. Quando você se desvincula da vida da igreja, a seiva para de chegar em você. A gente tem, por coincidência, não é coincidência não, né? Isso deve ter sido intencional. Existe um versículo bíblico que diz: eu sou a videira verdadeira. Isso é Jesus falando. E vocês são os ramos. Se o ramo não estiver conectado na videira verdadeira, ele não pode gerar fruto. Porque ele está conectado. Imagina, tem uma árvore, você arranca o ramo ele não consegue produzir mais nada. Ele até tem umas folhas bonitas, pode ser que ele tenha um cacho de uva naquele ramo. Só que a partir do momento que você arranca, ele já fica infrutífero. Começa um processo de morte. Aquela folha vai murchar, a fruta vai apodrecer e não vai gerar mais nada. Por quê? Porque só é possível gerar frutos se você estiver conectado na árvore. E a árvore, nesse caso, entenda, ela é a igreja. Porque a igreja, segundo a própria palavra, segundo Cristo, é o corpo dele. E ela é a sua igreja. Não é a igreja do outro que é melhor do que a sua. Não. Onde você estiver, a sua igreja, se a presença de Deus, se 2 ou 3 estão ali reunidos buscando o Senhor, mesmo que seja uma igreja pequenininha ou uma igreja gigante, estão buscando juntos ao Senhor, estão se ajudando, existe um sistema de você serve a alguém e alguém te serve. Então você está ali no meio, encaixadinho, como num quebra-cabeça, encaixadinho ali com uma função, você está vivendo a igreja. E isso tem muito valor. E quem diz isso para você não são os nossos olhos, porque muitas vezes você vai olhar a sua igreja e falar, todo mundo é ex alguma coisa aqui, todo mundo aqui é um monte de pestinha. Mas quem diz que tem muito valor o viver em igreja não é a gente. Quem diz isso é o Senhor, é Jesus, que fala para você não deixar de congregar. O versículo fala, não deixeis de congregar como é o costume de alguns. Ou seja, já era costume, você tá achando que desigrejado é uma coisa nova? Você acha que é modernidade agora, os desigrejados? Isso aí foi escrito há 2000 anos atrás. Pois é, e isso vai contra a palavra de Deus. E não é um versículo de difícil interpretação ou de duplas interpretações, ele é super claro. Não deixe de congregar. E quando a gente fala igreja, entenda, não estamos dizendo a igreja A, B ou C, não é a videira. Se você quiser caminhar com a agenda videira, amém, vamos embora e glória a Deus. Só que o importante é que você esteja vinculado a uma igreja local, tá? Porque a igreja, corpo de Cristo, ela não tem placa, ela não tem denominação. Ela não é a igreja evangélica, a igreja católica, a igreja assembleia, não é isso. A igreja de Cristo são os irmãos que se reúnem. E aí eles se reúnem com culturas diferentes. Então, por exemplo, a igreja da videira é até um tipo de cultura local. Tem algo que é o nosso jeito, é aquilo que é a nossa particularidade que a gente foi desenvolvendo. Assim como lá na época da igreja primitiva, você tinha a igreja de Corinto que tinha uma característica. E aí você vê a igreja de Gálatas, tinha uma outra característica totalmente diferente. E aí você vai ver a igreja de Efésios, também era tudo diferente. Mas todas as 7 eram igrejas do Senhor. Aí era a igreja universal, ou
com o nome que utilizaram, a igreja católica, né? A católica, que quer dizer universal, era a igreja universal. É a igreja que é o corpo de Cristo, que é a reunião dos santos. Você dentro da sua casa com a sua família, mesmo que vocês sejam 4 pessoas, vocês ainda não são igreja, vocês são membros. Só que aquilo ali é uma unidade, a sua casa ela é uma unidade. Se tivesse outra família junto e vocês buscando junto uma situação de liderança, é importante que você seja alimentado por alguém que está ocupando uma posição de pastoreio. É importante que alguém esteja em uma posição de exortação. Porque quando você vive simplesmente você, sua esposa e seus filhos dentro de casa, apesar de que isso é uma bênção, você ser igreja só vocês isoladamente do corpo de Cristo, você não consegue ser frutífero. O homem não é discipulador da esposa e a esposa não é discipuladora do marido. A gente fala isso dentro da igreja. O homem não ensina, o marido não ensina a esposa a vida espiritual, ele convida ela a viver espiritualmente com ele. Ele é o sacerdote do lar, ele chama a presença de Deus. Mas ele não vai ter como falar na vida dela muitas coisas que uma irmã, uma pastora, uma irmã mais antiga na igreja, que tem a fé mais firmada, vai poder falar na vida da outra mulher. A Bíblia, entendeu? ela diz para o marido ensinar coisas para a esposa a respeito da vida espiritual. Só que tem coisas que vai ser uma irmã que vai falar para ela. E o marido a mesma coisa. Você não pode ficar falando pro seu esposo, você tá orando pouco, você tá orando muito, você tá fazendo errado, você tá orando errado, você devia ler a Bíblia assim. Você vai criar divisão dentro da sua casa. Você vai precisar do quê? De homens de Deus para falar na vida dele. E essa foi uma das maiores orações, assim, mais repetidas na minha vida, foi isso. Deus, levanta homens de Deus para falar na vida do Ricardo. Porque um homem que está fora do caminho, se ele tem um homem de referência falando na vida dele, ele vai ouvir o conselho, ele vai pedir conselhos, ele vai ser alinhado, porque ele admira, porque ele gosta da presença de um irmão, de um líder, de um discipulador. Na nossa igreja, a hierarquia é discipulador. De um pastor, de um padre, de um diácono. A sua igreja vai ter um nome, mas a função é a mesma. O ser humano que fala, eu não gosto de ninguém mandando em mim, provavelmente tem um problema muito sério aí, de várias questões. Sementinha de rebeldia. Rebeldia, falta de paternidade, uma história complicada com relação à autoridade, porque a autoridade é importante na nossa vida, necessária e nos faz crescer. Uma pessoa que está um pouco mais lá na frente te indicando o caminho. É super bom você ter alguém que te indica o caminho e fala, não pisa por aqui que aqui é o buraco, você vai afundar. Deus, ele criou ministérios, né? Então, existem ministérios que são como talentos, são dons que Deus liberou no meio do seu povo, são dons ministeriais. E eles são né? diferentes entre as pessoas. Total, você tem pastores que é aquela pessoa que alimenta, que cuida, que tira o carrapicho, que cuida da ovelha, que vai atrás da ovelha, que vive a vida para cuidar da ovelha. Você tem outros que é um dom ministerial de mestre. É a pessoa que foi capacitada por Deus para ensinar. Ele pode pastorear também, só que ele foi capacitado para ensinar. Existe uma unção de ensino sobre a vida dele. E se ele trabalhar sozinho, às vezes ele não vai conseguir cuidar do membro dia a dia. Porque não é o dom principal dele, porque o tempo dele de estudar a palavra compete com o tempo de visitar o irmão. Então é normal que as pessoas sejam acrescentadas pelo Espírito Santo naquela igreja, tenham dons diferentes. E eles juntos trabalhem juntos, porque cada um tem seu dom diferente, completando aquele corpo, né? Você tem os apóstolos, que são pessoas que são aquelas escolhidas para expansão do reino. São pessoas que abrem igrejas em outros lugares e que consolidam igrejas, né? Você tem profetas, que são aquelas pessoas que trazem sempre uma palavra direto do trono, que fazem exortação, que têm uma palavra, então elas são usadas no dom da profecia, né? Então você tem um evangelista, que é aquele que sai na rua. Tem gente que tem esse talento. Aonde ele vai, ele fala de Cristo e vai trazendo gente. Ele tem que trazer para onde? É aí que tá o lance. A gente evangeliza lá no Legendários, e o cara às vezes tem uma experiência com Deus. O papel do evangelista é ganhar a pessoa para Cristo e vincular ela à vida da igreja. Eu preciso te plugar lá na videira verdadeira, para que o ramo comece a frutificar, para que você possa manifestar Cristo aqui na terra. Então por isso que é importante. Então quando a gente bate nessa tecla que você tem que ficar vinculado, que você tem que se conectar com homens e mulheres de Deus, é porque senão o seu fogo vai passar. Por que aquelas pessoas participam da montanha, da experiência, eles tiveram tudo aquilo e ele vai perdendo? Porque, primeiro, ele não troca as amizades.
Você não vai sair do mundo, isso é fato. Nós estamos aqui e não é que você vai virar um ermitão isolado, agora você vai viver só dentro da vida da igreja. Mas aquelas pessoas que caminhavam junto com você a nível de amizade, muitos não vai poder, E cara. a nível de pecado? Não vai poder. Tem colegas de trabalho seu que você vai ter que trocar. E algumas pessoas perdem a oportunidade de deixar o casamento melhor, de viver uma vida santa, uma vida reta, uma vida, assim, uma vida cristã verdadeira. Por quê? Porque, não quero abrir mão de amizade. Eu não quero abrir mão de tal ambiente. E aí, se você não abre mão desse ambiente, se você não abre mão desse lugar, esse lugar te contamina. E aí algumas pessoas vão dizer, mas Jesus andava nesse lugar. Não, Jesus, ele passava por esses lugares, mas ele convivia com quem? Com os discípulos. Ele convivia com aqueles que eram os discípulos. E ele escolheu E ele escolheu. Ele escolheu os discípulos um a um para andar com ele. E os E olha que só, tinham uma realidade torta, ele chamou para sair daquela realidade torta e viver uma nova vida com ele. e detalhe, você vai ver que Jesus, ele caminhava de forma próxima e íntima com alguns. Ele não andava com a multidão. Apesar de que a multidão era impactada por ele. Ou seja, você vai ter que trocar aquelas pessoas mais próximas a você. Você entendeu o que você precisava fazer, você passou por uma experiência muito forte, você entendeu onde você precisa corrigir a sua rota, você vai trocar os seus primeiros relacionamentos e vai inserir outros. Você vai colocar um homem ou uma mulher de Deus para andar com você. Se você é homem, coloque homens de Deus para andar com você. Sua esposa vai ter que andar com mulheres de Deus agora. Entende? Então você vai trocar essa configuração e aí isso vai te permitir continuar aquele efeito da montanha. O efeito do encontro, o efeito daquela pregação impactante. É o dia a dia caminhando com pessoas que querem a mesma coisa. O problema é que muita gente quer o mesmo resultado, quer o resultado bom, permanecendo nos relacionamentos complicados. Ou sem se abrir para uma igreja. Porque é possível você entrar na porta de uma igreja e sair da mesma maneira que você entrou todas as semanas. Se você não se deixa abrir, se você não se vincula de verdade. Você só vai lá, mas a minha vida tá escondidinha aqui. Eu não vou falar para ninguém, não quero ninguém cuidando da minha vida. Porque é conveniente você chegar lá, assistir um culto, viu uma boa palavra, se emocionou, chorou e sai. Só que aí ninguém tá vendo sua realidade. Ninguém tá vendo como que você trata a sua esposa no dia a dia. Você não tá Ninguém tendo vai poder oportunidade. falar para você, não é assim que você deveria tratar. Ou vamos melhorar nisso aqui, vamos fazer um curso comigo. Esses dias uma pessoa aproximou do nossa célula e falou algo interessante. Ela falou, eu frequento uma igreja, a palavra é uma bênção, eu conheço os dons do Espírito Santo, a gente flui, a gente ora em línguas, a gente tem um culto abençoado, um louvor abençoado. Só que lá a gente, ninguém conhece a vida de ninguém. Aí eu falo o quê? Vem pra minha igreja. Não, eu tenho que falar pra ela, não deixa essa igreja morrer, porque ela vai morrer se ela continuar assim. Seja você a pessoa que muda o seu ambiente ali. Seja você que vai salgar essa igreja. Seja você a primeira a abrir seus problemas e pedir aconselhamento para os pastores. Porque a pessoa quer que seja diferente, mas ela não acha que ela é chamada para fazer a diferença. Se você é incomodado com algo dentro da sua igreja, provavelmente é o Espírito Santo te mostrando uma tarefa para você. Tcharam! E não para outros. Na minha igreja todo mundo é muito fechado. Seja você o aberto. Na minha igreja não recebe pessoas, não ajuda pessoas pobres. Pois é, você não é parte dessa igreja, não. Começa Deixa eu te contar, você. você não está ajudando os pobres. Em vez de você falar, por que você não chama alguns e vai começar um trabalho? Fala com o pastor, eu tenho vontade no meu coração de ter um trabalho com jovens de baixa renda, de uma favela, de uma periferia. O pastor não vai falar, nossa, que horror, pelo amor de Deus, irmão. Ele vai falar o quê? Parabéns, vamos fazer. Seja você o líder, começa. Ele vai falar, você pode começar. Pode começar hoje. Quer começar? Comece. Por quê? Porque alguém vai ser chamado. Normalmente o chamado é o que sente primeiro um incômodo. Só que muitas pessoas sentem um incômodo, mas não gera mudança, porque gerar mudança dá trabalho. E o ser humano adora fugir do trabalho. Exatamente. Então, assim, você quer permanecer com a unção dentro da sua vida, você tem que estar onde a unção flui. Você tem que estar onde a unção é derramada. Então, por isso que eu digo para você, se vincule a uma igreja local. É importante que você participe, não fique sozinho, não fique isolado. Não dá para viver vida cristã verdadeira isolado.
Porque senão você vai se tornar infrutífero. Pensa, ó, deixa eu falar algo assim, não num tom de acusação, mas só para você avaliar como você está vivendo. Quando foi a última vez que você me falou para alguém do evangelho e essa pessoa se converteu? Quando que isso aconteceu? Você sabe por que é importante eu te falar isso? Porque assim, você foi chamado para gerar frutos, você foi chamado para salvar outras pessoas. E como é que você faz isso? Você só consegue fazer isso se você tiver um lugar para trazer a sua ovelha perdida. Você acha o caboclo perdido, você salva ele, você limpou ele, ó, falei de Jesus pra você. Agora deixa ele lá voltar pros relacionamentos, voltar pra vida antiga dele? Não. Eu, por exemplo, talvez você foi influenciado aí no Legendários porque você viu meus vídeos. Agora eu estou te falando, só participar dali não é o suficiente. Você precisa viver vida de igreja, então você vai precisar de se vincular a algum lugar. Você vai precisar submeter uma liderança. E às vezes as pessoas veem, por exemplo, os nossos vídeos, vai no Legendários e tudo mais, e quer mandar um direct pra nós e quer que a gente seja a igreja local deles. Não pode. Só que aí eu te falo, normalmente, a igreja local vai estar próxima geograficamente de você, para que você veja os seus irmãos. Não é uma igreja online, é uma igreja presencial. Uma igreja onde você não tenha desculpas para não ir. Então não acha uma igreja que seja 2 horas de distância da sua casa. Acho uma igreja próxima a você. Próxima a você e próxima da palavra. E próxima de Deus. Existem igrejas e igrejas também. Você, com o mínimo de conhecimento da palavra e tudo mais, ora, pede direção ao Senhor e vai para uma igreja. Boa. A gente não escolheu a videira. O Senhor nos direcionou a videira. A gente estava num problema difícil. Uma pessoa nos chamou para ir para o encontro, a gente foi para o encontro, mas até então quem vai para o encontro não necessariamente fica na igreja videira. Às vezes vão 90 pessoas no encontro e 5, 6 permanecem na igreja e os outros se perderam? Não, eles vão para outras igrejas mais próximas deles ou que eles já tinham algum relacionamento começado com alguém dessa igreja. Eu tenho um amigo que é de tal igreja, vou lá visitar e flui e fica. No nosso caso, o que aconteceu? No encontro e pós-encontro, pessoas que Deus tocou resolveram cuidar da gente e dar o que a gente mais precisava naquela hora, que era paternidade. A gente precisava de um pai e de uma mãe naquela hora, de Deus, para falar coisas que um pai e mãe em Deus falaria para nós. A gente precisava de ajuda no casamento. A gente precisava de pais e avós espirituais, literalmente. Então, o que Deus fez? Mandou a gente andar com um grupo muito mais velho que a gente. Um casal de jovens adultos, porque a gente era jovem mesmo, a gente tinha 20 anos. E os nossos líderes, na época, deviam ter uns 40. E um casal um pouco mais velho ainda, que já tinha uns 60 anos para nos discipular. Então, o que aconteceu? A gente foi enxertado na videira, igreja videira, para dentro de uma família de pessoas mais velhas. Na nossa célula tinha senhoras de 80 anos. A maioria da nossa célula, a primeira que a gente foi, era muito mais velha que a gente. A gente era os únicos que tinham 20 anos. Os mais novos tinham 40 depois da gente. E por que foi isso? Porque Deus quis assim. A gente orou, pediu para Deus nos vincular em algum lugar e Deus levou para isso. Amém. E tinham outras oportunidades, pessoas da mesma idade para a gente andar. A gente podia olhar para o lado, mas a gente sabia que aquilo ali era de Deus demais. E foi tudo que a gente precisava naquela hora. Então creia, se Deus te vinculou numa igreja, você sentiu que foi Deus que colocou ali, mesmo que racionalmente você pense, eu devia andar com gente da minha idade, ou eu devia andar com gente mais velha. Não julgue. Ande com quem Deus te colocar na sua presença. As coisas de Deus não são racionais, às vezes. São loucura. E para nós foi a melhor coisa do mundo, porque de todos os lados, restauração do casamento e também uma coisa que a gente, esses dias eu estava pensando, uma grande parte da nossa prosperidade foi porque Deus nos colocou numa cela de gente muito mais próspera do que nós. Se ele tivesse colocado a gente entre jovens com a mesma realidade que a gente, naquela época, a gente não ia olhar ao redor e pensar, existe mais. A gente Deus nos colocou num grupo bem mais próspero que nós. E aí o que acontecia? Toda vez que ia sair para uma pizzaria, ir para um restaurante, ir para algum lugar diferente, eles nos convidavam, porque a célula tem que andar junto, ela não é só uma reunião formal, oi, tudo bem, vamos orar hoje, o louvor é tal, tchau, a palavra é tal, tchau, e semana que vem volta. Não, a célula é andar junto também. E aí a gente saía de vez em quando para ir numa pizzaria. A gente discretamente falava, não, a gente não vai poder hoje. Por quê? Não, porque a gente trabalha amanhã cedo, tal. A gente dava uma desculpinha assim, bem educada.
Só que eles perceberam que era porque a gente não tinha era dinheiro mesmo, literalmente, para poder ir numa pizzaria boa na época. E aí o que eles fizeram? Deus tocou eles pagavam pra gente ir. A gente falava assim, não precisa, não, a gente tá de dieta, tentava. Mas eles falaram, não, a gente paga, a gente faz questão. E eles pagavam pra gente ir numa pizzaria. Aí eles contavam das férias deles. Não precisa esconder sua vida para as pessoas que Deus vai agregando a você. E aí o que gerou em nós? Não foi inveja, gerou em nós tipo assim, nossa, pessoas de Deus podem ser prósperas. Porque na nossa cabeça, gente que tinha dinheiro já era ruim. Porque a gente tinha uma origem que contestava quem tinha algum dinheiro. E nós, como pobres, a gente pensava assim, não, deve ser de alguma coisa ilícita ou é uma herança. E a gente não viu pessoas prósperas, trabalhadoras, que eram generosas com a gente, que desfrutavam de férias na Disney, que passeavam, que mostravam como foi bom, mas também não tinham coração nisso, que eram ofertantes na igreja. A gente viu uma vez uma coisa que impactou a gente demais. Um casal muito próspero daqui de Goiânia servir no encontro sorvete. E uma mulher chiquérrima com a colherzinha assim, de sorvete, servindo sorvete para 200 adultos. Então eu penso tanto que o braço dela já devia estar doendo. E ela estava com a roupa chique, mas ela já estava bem suja de sorvete já. Mas ela estava com a cara ruim. Eu sou obrigada a estar aqui? Não, ela estava sorrindo. Ela estava bem servindo, ela estava feliz em servir. E ela levou o sorvete, eles levaram, esse casal levou o sorvete porque quiseram, não era parte de todo encontro tem que ter um sorvete. Então eles ofertaram o sorvete e com alegria nos serviam no copo. E aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, essa mulher, eles têm uma empresa grande, eles eram corretores de imóveis na época, tinham uma imobiliária grande na cidade, e eu falei, nossa, essa mulher tá aqui servindo a gente. Você vê que a igreja é isso, juntar pessoas diferentes. E isso fez o quê? Com que a gente quisesse trabalhar mais para a gente prosperar também e que a gente tivesse o coração em servir. E se a gente tivesse dinheiro, a gente ia dar sorvete. Hoje a gente não dá sorvete. Às vezes dá, né? No de criança. Mas a maioria das vezes a gente dá cupcake. Dá docinho, brigadeiro. Então, assim, a igreja funcionando nos ensina tanta coisa sobre prosperidade, sobre generosidade, sobre dons. Eu sempre vejo isso. Eu sou uma pessoa que não tem muita ousadia em orar em voz alta. Eu fico com vergonha das pessoas me ouvindo, eu fico meio constrangido. Só que Deus sempre coloca irmãs que se eu falar assim, ora em voz alta aqui, elas oram em voz alta que eu tenho que falar, cala a boca, chega, já passou do tempo, a célula tem que acabar hoje. Então Deus sempre vai juntar dons complementares. Então eu sempre tenho uma boa irmã da oração forte, intensa, que você fica assim, essa mulher vai pegar fogo agora. E tem pessoas com dons de interpretação de sonhos, e tem pessoas com profecia, e Deus vai conectando e vai, tipo assim, alimentando a igreja dentro. A gente tem um irmão que na oração, ele profetizou isso aqui que está acontecendo agora há mais de 2 anos atrás. Numa época que o nosso casamento estava complicado, ele falou, eu te vejo falando na internet e você vai parecer a pastora Thalita. Aí eu falei, como assim? Ele falou, eu vi você falando e você era um pouco engraçada. Aí eu fiquei olhando assim, pensando assim, meu Deus, que loucura é essa? Eu nem imaginava, eu ainda só fazia vídeos imobiliários, nada a ver, da gente vir na internet falar, eu e a Vanessa. O casamento não estava bem, a gente não tinha um projeto de trabalhar junto, então era uma coisa totalmente assim, foi Deus falando. E aí, hoje eu vejo o rosto desse irmão e eu penso assim com alegria, eu falei, nossa, Deus falou através dele, esse homem tem poder, tem vida com Deus. E eu tenho uma irmã que tem sonhos e ela sempre sonha coisas muito boas, assim, ela chega e fala, Vanessa, eu sonhei com vocês, eu sonhei que vocês estavam andando em tal lugar e tinha uma luz e era bom a sensação. E ela orou durante muito tempo pelo nosso casamento porque estava ruim, mas ela sempre sonhava que a gente estava junto e que algo bom estava acontecendo e todo mundo estava rindo. E eu olhava e falava assim, nossa, irmã, obrigada. E ficava olhando assim, pensando, ai, meu Deus, que sonho foi esse? Tudo que ela sonha, ela acha que foi Deus que falou. De uma semana. Eu ficava julgando o sonho dela. Uma semana. Só que Deus me ensinou que a gente não pode ficar julgando o dom do outro, porque depois realmente se concretizou os sonhos dela. Uma semana não, umas 2 ou 3 semanas antes de eu ir pro Legendários, no mês do Legendários, a primeira vez que eu ia participar, o irmão da vida da igreja me mandou uma mensagem. Falou, eu vejo você sentado na mesa, chorando e grato pela sua família. E nesse momento eu estava com a vida torta, estava com a vida complicada em relação à família. E aí ele me mandou essa mensagem e falou assim,
Ele deu muitos detalhes. Ele falou assim, como que é? Deus vai te mostrar por onde ele vai avançar o reino. Ele vai te dar uma manada para andar com você, um grupo. Ele nem sabia nada de legendários. Eu que fui apresentar legendários para ele muito tempo depois. Hoje, coincidentemente, ele é legendário. Mas ele não sabia, nem fazia ideia de que eu ia participar, e ele nem sabia o que era isso. E ele falou, a sua essência, a sua melhor essência está dentro da sua esposa. Tipo assim, vocês vão fazer algo juntos. Do nada, assim, ó. Alguns dias antes de eu participar do Top Legendários, que foi decisivo na minha vida e que trouxe essa realidade que hoje a gente vive. E isso só é possível dentro do ambiente da igreja, dentro do ambiente dos irmãos. Deus quer usar você para falar isso na vida de outros irmãos. Deus quer usar você para ser o abraço de Jesus na vida de um irmão. Deus quer usar você para ser o recurso que vai levar uma cesta básica para um irmão. Deus quer usar você para liberar uma palavra de alívio para o irmão que está sobrecarregado. Jesus quer usar você para evangelizar uma pessoa que estava com o destino eterno traçado, que ia se matar ali na frente. E isso só é possível quando você se vincula à vida da igreja. Então você quer manter o resultado da montanha, se vincule à vida da igreja. Não tem outro caminho. Amém? Amém. E é isso. O vídeo foi longo pra caramba. Acho que deu uns 30 minutos ou mais. Bom. Deus abençoe muito sua vida. Participe da vida da igreja. Se você quiser participar, inclusive, do nosso jejum dos 21 dias, eu vou deixar o link aí, tá? Você clica no link, você vai ser direcionado para dentro de um grupo, vai pedir só um cadastrinho lá para você. Não é pago, não é nada disso. É só para questões cadastrais mesmo. E você vai participar com a gente, tá bom? Deus te abençoe demais. Amém. Tamo junto.